Sejam bem-vindos a mais um podcast. A convidada de hoje mora no meu coração. É uma médica competentíssima. Vocês vão amar a conversa que a gente vai ter com ela aqui hoje. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréia Diniz. Sejam todos bem-vindos ao Special Talk. Fran, eu tô super empolgada com essa convidada nossa. Ela é fantástica, né? Obrigada por ter me apresentado ela. Foi mesmo muito incrível. Já no nosso bate-papo aqui do começo, eu tive que interromper, porque senão não ia mais ter o que perguntar, porque ela é tão incrível que eu já fiz uma consulta. Oh. Eu acho que ela já vai ter que me passar os honorários aqui pra gente aceitar, porque eu fiz consulta. Desculpa, mas seja bem-vinda. Foi ótimo já o nosso bate-papo, então vamos trazer todas essas informações para o nosso público. Eu queria que você, Ana, se apresentasse primeiro, dissesse um pouco da sua trajetória e onde nós estamos, em que página nós estamos dessa vida maravilhosa. Bom, né? Tudo bem? Eu sou Ana Marta Moreira, apesar do sobrenome em comum, né, Francine? Isso. Os nossos laços, eles não são sanguíneos, né? São mais espirituais mesmo, né? Isso. Mas eu sou Ana Marta Moreira, eu sou médica. A minha formação é uma formação bem tradicional dentro da medicina. Eu sou cirurgiã, sou endoscopista. Eu trabalhei por muito tempo com as doenças do aparelho digestivo, até que eu entendi, de alguma forma, por uma situação pessoal, que aquele caminho não estava nem me ajudando, nem ajudando o meu filho a recuperarmos a saúde. Então, foi aí que eu comecei a olhar a saúde com outros olhos. Eu sempre fico rindo, assim, parece que todo mundo que sai um pouco da caixinha tem uma história pessoal, né? Que tira ela daquela caixinha. Então, a minha história foi uma história pessoal. Então, eu passei por um problema de saúde, o meu filho mais velho, né, também teve um problema de saúde, e quando eu olhei, eu falei assim, peraí, esse caminho que eu estou trilhando não está me ajudando, nem está ajudando o meu filho, o que mais que eu posso fazer? Foi aí que eu deparei com o mundo da metabologia e o mundo da saúde intestinal, mas assim, de um ponto de vista funcional, como que recuperar o funcionamento dessa saúde para promover o bem-estar novamente, recuperar o estado de saúde e não só medicar um remedinho para cada sintoma, que eu acho que esse é o grande desafio até da nossa mudança de mindset, porque a gente sempre espera que exista um remédio para uma solução específica, mas a vida real não é assim. Nós somos imediatistas, né, também. Exato. Então, assim, o tempo é corrido e às vezes a gente quer resolver de uma vez, em uma semana de medicação, aquilo que, na verdade, dura uma vida inteira para ser resolvido, né? Exatamente. Depende de rotina, depende de ser uma pessoa realmente focada, né, na saúde. Eu acho que é o que nos falta mesmo. É o que não existe uma mas assim, existe a falta da percepção de que os nossos hábitos alimentam as condições que perpetuam o estado de doença. Sim. A doença começa antes dela realmente se expressar. Dela realmente se expressar. É por isso que tem um ditado muito famoso, pelo menos no Nordeste, né? Não sei, que é assim, que a doença vem a cavalo, mas a saúde volta a pé. Mas por que a percepção de que a doença veio rápido demais? É porque a gente não percebeu os sinais que, às vezes, estavam apitando lá atrás. Já era o corpo dando sinal, sim, mas a gente não se apercebeu daquele sinal. Então, quando começa a transbordar na manifestação da doença, a gente pensa, nossa, foi de uma hora para outra. E geralmente tem um gatilho, né? Uma virose, um estresse emocional muito grande. Aquilo é só o gatilho para transbordar e você, depois daquele evento, eu nunca mais fui saudável. Mas, na verdade, a construção do que permitiu com que teu corpo transbordasse naquele evento já vem há muitos anos. Então, é uma questão assim de resgatar mesmo. O que aconteceu nesses anos de história? O que a gente pode fazer para mudar
esse estado que está alimentando a inflamação e a doença. Na medicina tradicional chinesa a gente fala um pouco sobre isso também, né? Sobre o campo energético já estar doente antes mesmo de o corpo se expressar. Então a gente já tem, assim, marcadores, né? Às vezes a pessoa não conseguiu enxergar, mas se a gente fizer um exame de sangue ali, tá tudo meio desordenado, Meio né? desordenado. Um exemplo, né? Assim, muito prático. Doença autoimune. Sim. Você tem, por exemplo, uma doença autoimune muito comum, que hoje em dia, que é a doença autoimune da tireoide. Os anticorpos, eles começam a aparecer 10, 15 anos da manifestação do hipotireoidismo. Então, com 10, 15 anos, ali escondido. Dentro, quando a gente vai falar de diabetes, que é outra doença crônica, prevalentíssima na nossa sociedade, a gente começa a ter alteração antes da insulina até alterar. A gente começa a ter alteração de outros hormônios, por exemplo, como a leptina. Depois a gente começa a alterar a insulina. E o estado da resistência insulínica, ele vem antes da manifestação da alteração da glicose no sangue. Só que a gente pensa assim, bom, se o estado da alteração vem antes, então esse período de antes não é doença, mas porque a gente já sabe hoje que quando esse hormônio insulina começa a subir, eu já tenho alteração nos meus nervos, nos meus vasos sanguíneos. Então eu já começo a adoecer o meu corpo anos antes, décadas antes do surgimento do diabetes. Eu já começo a ter aumento do risco de infarto, derrame, doenças neurológicas, antes da manifestação final, que é chamada de diabetes. Então, se hoje a medicina já sabe disso, por que a gente ainda não está tratando essas alterações precoces? Ou fazer uma prevenção, né? Fazer a prevenção. A gente não trata isso, a gente sequer investiga isso. E hoje a gente vê, Ana, na internet, tantos coaches de vida saudável, né? Tem. E fala para nós, então, o que é saudável? O que é uma alimentação saudável, né? Uma rotina saudável? Porque a gente ouve tanta coisa, eu preciso de comer mais salada, praticar exercício todos os dias, existem tantas, assim, padrões, tantas cobranças, né? Mas o que é, então, essa vida saudável de fato, essa alimentação que vai impactar de maneira importante ali para resgatar a saúde do indivíduo? Perfeito. Isso é até um tema muito controverso, né? Quando a gente fala assim, que é alimentação saudável. Porque quando você vai ver os coaches, tipo assim, quem que tem tempo para 5 horas da manhã tá lavando 5 tipos de fruta para fazer um suco verde? Tipo assim, gente, ninguém. Não sei onde que essa pessoa vive. Eu não tenho tempo de fazer o suco nem de polpa. Nem congelada. Não. Aí só que você vai ver assim, é o coma seu arco-íris, né? Eat your rainbows, né? Tipo assim, como um arco-íris. Tipo assim, eu vou lavar 5 tipos de tomate, o tomate verde, o vermelho, o alface roxo. Tipo assim, eu tenho que ter todas as cores no meu prato para isso ser saudável. Só que quando a gente para pensar, tipo assim, há pouco tempo atrás, né? 30 anos atrás, eu era uma criança. Eu nem era nascida. Não! 30 anos atrás, eu morava no Nordeste. Tá, beleza, eu morava no Nordeste. Mas assim, eu nunca tinha comido morango na vida. Eu nem sabia que mirtilo existia. Não, também não. Kiwi. Berries. Tipo assim, peraí, eu tenho que ter todas as cores no meu prato? Quer dizer, então, que só é saudável as pessoas hoje em dia. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha acesso a frutas fora de estação. Sim, é verdade. Só tinha morango num período muito restrito do ano. Hoje a gente vai no mercado a qualquer época do ano, tem morango. Mas essa ideia do acesso irrestrito a todos os legumes, vegetais, frutas, a todas as cores, em qualquer momento do dia... E do ano, né, também, da região. Em qualquer região do mundo. Tipo assim, gente, isso nunca existiu. Difícil. Nos últimos 30 anos, isso não era realidade. E por que a gente tá mais doente hoje do que há 30 anos atrás? E não atrás? é realidade para a maioria das pessoas. Não é. Mesmo hoje,
poucas pessoas têm acesso a muita coisa, mas nem todo mundo tem esse acesso. Seja acesso financeiro, seja acesso de tempo. Sim. Uhum. Sim. Então, assim, o que então é comer saudável? Né? Na verdade, eu sempre ia assim, Fala a sua frase. É comer o quê? O que tem que comer pra ser saudável? Fala! eu sempre falo Não sairá assim, né? daqui. Que na verdade o ser humano ele precisa comer bicho. Isso. Ai, eu É amo essa bicho. frase. Nadou, correu, voou, rastejou, não está em extinção e não é ser humano, tá dentro do prato. Uhum, Então a gente tem que comer bicho, uhum. certo? Quando você olha assim, a grande parte da humanidade, o maior tempo dos nossos genes, o maior tempo da nossa digestão, o maior tempo da nossa microbiota intestinal, ele foi desenvolvido em uma dieta em que os seres humanos buscavam o alimento de origem animal em quantidade maior do que qualquer outro tipo de alimento. Isso foi mudar de forma muito recente com a Revolução Agrícola. Revolução Agrícola não, desculpa, com a introdução da agricultura na humanidade. Isso é recentíssimo na nossa história da humanidade. Sim. Recentíssimo. Só que aí o que acontece? Mudou o nosso padrão alimentar. E com a introdução nos últimos 100, 120 anos, com a introdução maciça, não só de grãos, como também de alimentos que antes os seres humanos não consumiam de jeito nenhum, ou consumiam em quantidade muito pequena. Açúcar, não tenho o que falar, né? Sim. Trigo. O açúcar. O trigo, a gente até que desde lá atrás, com a agricultura, a gente consumia grãos, mas não era da forma Processado que nós como consumimos é hoje, né? em todas as refeições. Uhum. Entendi. Existem coisas que foram introduzidas que antes não existiam. Sim. Entre eles, isso é uma coisa assim muito, muito bizarra, porque a gente acha que o comportamento alimentar ele é um comportamento científico. Aí, quando você vai ver quais são as grandes modas alimentares, nenhuma foi introduzida pelo meio científico. Entre eles, o óleo vegetal. O óleo vegetal antes veio do óleo de algodão, que ele era usado na indústria. Na verdade, começou a sobrar muito resíduo de algodão, de semente de algodão por causa da indústria têxtil. O que a gente pode fazer com isso? Né? Tá sobrando isso aqui, o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro em cima disso? Se extraiu o óleo da semente do algodão e foi usado como substituição do óleo de baleia para lamparina, né? Para geração de energia. Começou a vir energia elétrica. Tá, e agora o que a gente faz com isso? Descobriu um processo de hidrogenização daquele óleo e transformou aquele óleo de algodão que era usado para lubrificar máquina, acender lamparina, transformaram aquilo em um instrumento alimentício. E começou uma campanha de marketing maciça, na época, o Crisco, né, que foi o primeiro óleo vegetal, para a mudança do padrão alimentar entre mulheres parem de fazer comida com gordura e usem óleos vegetais. Eles começavam a bater de porta em porta, vendendo a ideia do óleo vegetal como mais saudável, mais crocante, dura mais o alimento, é mais barato, é mais acessível. E aí começou a introduzir o óleo vegetal na dieta humana, coisa que antes a gente não comia. Só que hoje, quando você pega os alimentos industrializados que vêm em pacotinho, todos eles vão ter quantidades enormes de óleos vegetais, açúcar, até o alimento salgado tem açúcar, Sim. e grãos. Todos os tipos de grãos, sobrecarregando o nosso trato digestivo e adoecendo a nossa população. Sim. Tem um documentário, eu acho, né, que fala sobre o ouro verde, aquela questão do abacate, por exemplo, por que a gente começou a consumir abacate? Abacate, exato. Do nada. Do nada. É. Outro dia Não, eu tava... esses dias a Ana postou também o suco de laranja. Suco de laranja. O Eu suco de amo laranja. suco de laranja. Não, pois é, tipo assim, nossa, é saudável É saudável. tomar suco de laranja, direto da fruta.
Mas é tudo jogada de mercado. De Não, marketing. Vamos começar a usar esse marketing. Vamos. Vamos consumir o IOF, por favor, gente. Marketing. Um dos maiores escândalos da indústria alimentícia é essa ideia de que para a gente ser saudável, existe uma pirâmide alimentar cuja base é composta de grãos integrais. Uhum. Quem criou essa grande pirâmide alimentar, que é a base da dieta padrão, que a gente chama, né, dieta padrão ocidental, que é a dieta padrão do Ocidente, não foram cientistas, não foram médicos, não foram nutricionistas. Foi o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, a pirâmide alimentar é uma farsa. Só que isso moldou a forma em que a gente se alimenta. Que a gente vem se alimentando nos últimos 50 anos. E, Anne, como que a gente faz? Porque, assim, nós somos adultos, conscientes, buscamos evidências, temos pessoas como você para nos orientar, para ter informação. E como que faz para a gente incorporar isso, então, na nossa rotina familiar? Né? Com os filhos, com as crianças. Como que funciona isso? Precisamos de ter uma rigidez? Porque hoje os grãos, o açúcar, está presente em todo lugar. A gente estava até falando, na escola, na festa, socialmente, né? Sempre tem as besteiras. As minhas falam, né? mamãe, vamos fazer a noite do pijama para comer besteira hoje, né? Ué, festa na escola vem sempre o saquinho dos doces. Exatamente. Né? Como que faz, então, para a gente transformar essa realidade? Porque nós estamos inseridos nesse contexto da pirâmide alimentar, né? Do consumo do açúcar, dos processados. Como que a gente pode fazer para transformar essa realidade? Eu sempre falo assim que não adianta a gente esquecer que o ser humano também é um ser social. Sim. Aí você vai pegar a criança. Eu já tentei fazer isso, tá, gente? Mandar com torresmo pra escola. Torresmo? Ai, que delícia. Delícia, é saudável, é gostoso. Só que aí chega a criança Ovos com a e marmitinha, com ovos, bacon e torresmo. Vamos lá, que você imagina que você tem seus 10 anos, você abrindo a sua marmita com ovos, torresmo e bacon. Né? A gente, tipo assim, tá colocando o selo do tá liberado bullying, praticamente, em cima das crianças, né? Então, assim, houve uma época em que eu achava assim, não, que o perfeito tem que ser almejado e tem que ser feito. Hoje, eu entendo que tudo na vida é fase. E essa foi uma fase que eu passei do vamos ser xiitas em todos os momentos. Hoje, a escola é uma fração do dia dos meus filhos. Então, dentro de casa, eu procuro manter o quê? A alimentação da base do que seria saudável. Então, a gente come carnes, frutas, legumes, né? A gente tá ali naquela dieta saudável. Basicamente, a dieta dos meninos no almoço é carne, os meninos comem naturalmente, isso não foi nem eu que induzi isso. Mas acho que eles veem os pais comendo, porque a base da minha dieta hoje são os produtos de origem animal, né? Quando eu falo carne, na verdade, não carne de boi, qualquer tipo de carne. Então, a base hoje da dieta minha e do meu marido é basicamente carnes, produtos de origem animal. E as crianças veem isso e acabam replicando na dieta delas. Ovos também? Ovos também. Tá. Ovos, leite. Leite, derivados. Derivados. Tá. Então, em casa, o almoço, eles comem basicamente carne. Aí um gosta mais de salada, o outro gosta mais de brócolis, o outro gosta mais... Até o do meio gosta de arroz, ele então come com arroz. Em casa, a gente procura fazer o básico bem feito. Não é malabarismo. Tipo assim, é o básico. Por quê? Nós somos uma família que tem 2 adultos e 4 crianças. Se a gente não for fazer o básico, a gente vai se perder na logística do dia a dia. Não tem como inventar muito. Sim. E assim, é mais difícil, acho que é mais difícil, por exemplo, essa questão do lanche, por exemplo. Como inserir isso de maneira a não inserir processados, ultraprocessados nessa dieta, né? Porque, por exemplo, a gente tem a questão da proteína que você colocou. Como que você faria para inserir? O lanche em casa ou na escola? Na escola. Para mandar para a escola. Eu vou mandar para a escola. Bom, aí que tá. Hoje em dia,
hoje, Ana Marta, eu não luto essa batalha. Eu vou ser muito sincera. Vamos criar um infoproduto aí. As crianças a lancheira, porque assim, eu já fui atrás. Eu já fui atrás, por exemplo, de lugares que forneciam alimentos saudáveis. Aí só que cria um embate da rotina. Eu não sou mãe em tempo integral. Né? Eu trabalho. Meu marido trabalha. As crianças, tipo, não foi uma batalha que eu escolhi muitas batalhas com relação à saúde dos meus filhos. O lanche da escola hoje não é uma batalha que eu escolho. Então, hoje eles comem o lanche da escola. Tá? Mas, assim, o que pode ser feito? Você pode fazer os bolinhos em casa, nas forminhas de cupcake, deixar congelado, descongelar e enviar para a escola. O que não falta hoje, qualquer coisa que você faça em casa vai ser mais saudável do que, por exemplo, o bolinho Ana Maria comprado no supermercado. Né? Qualquer coisa que você faça em casa, que seja caseira, vai ser muito melhor. Porque ali você consegue controlar todos os aditivos que vai entrar dentro do bolo. E sem conservantes, né? Até lá na escola da minha filha tem uma equipe que faz o lanche saudável, que a gente tem opção de comprar e tal. Aí uma vez eu vendo, o lanche saudável é um bolo, muffin de aveia, não sei o que lá, fruta e suco. Não tem proteína. Não tem proteína. Né? Ou se não, bisnaguinha com requeijão, e patê fruta de cenoura. e suco. Tipo, patê de cenoura, mas não tem proteína. Cenoura picadinha e não sei o que lá. Aí, assim, ou quando tem, é um pouquinho de requeijão, uma fatia de queijo. É uma coisa assim, né? Então, o lanche da escola também. É difícil. Às vezes eu mando pão com manteiga. É isso que eu faço. Na minha rotina, eu escolhi. Ai, Ana, você deveria. Sim, eu deveria. Meu amor, eu não sou perfeita. Eu sou humana. Eu não escolhi essa. Ai, você deveria, obrigatório. A vida foi se organizando para simplificar, não é? A vida foi se organizando para simplificar, porque, por exemplo, antes a gente tinha que caçar. Hoje em dia você vai no mercado e compra, e você está sujeito a consumir aquilo que nos oferecem também, né? Porque a gente não vai caçar o animal também. A gente não vai fazer o próprio presunto. Então, por que esses produtos, eles são mais consumidos? Porque eles são fáceis. São fáceis. Eles são fáceis, então eu entendo. Mas você falou um pouco da pirâmide. Eu fiquei numa dúvida. Tá, você falou da pirâmide que tá errada. Mas como seria a sua pirâmide? Produtos de origem animal, base, proteína de excelente valor biológico. Tá, aí depois o resto. Frutas, legumes, isso tudo pode estar incluído e deve estar incluído dentro da rotina alimentar, né? Sim. Grãos, eles podem entrar, mas não na base. Tipo assim, arroz, feijão, que o brasileiro... O brasileiro é feito de arroz e feijão, né? Então, assim, o arroz e o feijão, eles podem entrar no prato do brasileiro. A questão é que a gente come de manhã trigo. Sim. No almoço, arroz, feijão e male 80 a 100 gramas de proteína de uma carne, né? No prato do almoço. O lanche, algo feito ou de trigo ou de milho. Sim. E na janta vai ter alguma coisa, ou o arroz e o feijão, ou algo feito de trigo e milho novamente. Sim. Então, o grande problema é que a gente, em todas as refeições, a maior parte da composição energética da nossa refeição é algo vindo do grão. Não é Entendeu? diversificado Não também. Não é. E para substituir, por exemplo, o trigo ou o milho, existiria algum outro tipo de farinha, de farináceo, que a gente pudesse usar e que é mais saudável? Aí que tá. Grão, ele é grão. Qualquer grão. Todo e qualquer grão. Né? Os Entendi. cereais. Mas mandioca, por exemplo, seria Sim, uma? uma farinha de mandioca seria, né? Que é amiláceo, né? Tipo, só que aí entra aquela questão. A gente realmente precisa de farinha na nossa vida? Porque a composição energética daquilo é uma composição em que eu vou ter só carboidrato.
É pobre. É pobre. Nutricionalmente é pobre. E é tão engraçado isso. Eu tenho o contato por meio da faculdade a comunidades indígenas, porque é considerado um público com necessidade específica pela cultura, por tudo. E o que a gente tem observado? Lesão de cárie, problemas odontológicos não eram comuns na população indígena. Com a indústria entrando, né, nas aldeias, hoje eles se vestem, comem processados, só que não receberam a orientação de como cuidar da boca adequadamente, então chegam assim com os dentes detonados. Por quê? Porque hoje comem açúcar, ultraprocessados, hoje não saem mais para caçar e a gente vê diabetes, obesidade, que era uma coisa que a gente não via antes na comunidade indígena, né? Então, fala para nós um pouquinho, Ana, como também que essa alimentação, né, esses cuidados podem impactar na saúde bucal, que a gente sabe que está tudo interrelacionado, né? Tudo interrelacionado. A gente vê, assim, que hoje, né, a acidificação, na verdade, a acidificação, né, não só da saliva, porque tudo no organismo é questão de equilíbrio físico-químico, né? Tipo assim, a saliva, ela não pode ser ácida. O esôfago não pode ser ácido. O estômago, ele precisa ser superácido. O intestino já não é ácido. Então, eu preciso desse equilíbrio de pH para melhor ação enzimática. Então, quando eu começo a acidificar a saliva, seja por excesso de fermentação bacteriana, por excesso de amido, excesso de açúcares, eu começo a atrapalhar a forma em que as enzimas digestivas presentes na minha saliva e os anticorpos presentes na minha saliva vão funcionar, porque eu altero o equilíbrio de pH e de mucosa. Então, eu acabo favorecendo. Ai, Ana, eu tenho paciente que fala assim, eu escovo os dentes, 5 brasileiro. A gente pode falar muita coisa de brasileiro, mas a gente toma banho e escova o dente. Exatamente. Muita coisa. Aliás, muito, mas essa não. Pode falar, mas pelo menos escovar os dentes e tomar banho a gente faz. Né? Exato. Não é falta de tomar banho, não é falta de escovar dente. Claro que existe, sim, os erros de escovação e tudo isso. Mas o que acontece? A gente acaba alterando a microbiota oral, não só microbiota oral, como também a forma em que as enzimas digestivas orais, né, oral, e também os anticorpos produzidos pela saliva, a proteção induzida pela saliva, a gente acaba com isso. Só que não é só na saliva, também é no estômago. Aí o que a gente vai ter? Os refluxos não ácidos acontecendo, ou os refluxos ácidos acontecendo, fazendo todo aquele processo de piora da erosão dental. Gente. E é engraçado porque é até interessante, quem está nos ouvindo ficar atento nisso, porque muito paciente chega, os pais principalmente com as crianças, porque os dentes dos meus filhos são fracos. E a gente fala, não existe dente fraco. Não existe, né? Na verdade, o dente, o esmalte é o tecido mais duro do corpo. Então, se esse indivíduo está com... Lógico que tem alguns pacientes que têm defeitos nos esmaltes, existem essas alterações. Mas, normalmente, o dente não é fraco. Deveria ser forte. Deveria ser forte. Então, está tendo impacto em outro lugar. Né? Seja um hábito que está errado de higiene, ou um hábito alimentar, ou é a saúde geral, alguma coisa. Que a gente estava falando, deficiência das vitaminas. Você vê onde que está presente a vitamina D? Nas gorduras. E no sol. Quem hoje em dia pega sol, minha gente? Eu. Você pega? Sim, eu tô aqui toda errada. Sol, eu moro perto do clube, eu moro perto do Jaó. Isso é bom. Não, isso é fantástico. Mas hoje em dia, menino vai pro sol, assim, camisa de proteção, a cara branca de protetor e um boné. Conta pra gente como é que a gente tem que tomar sol. Bom, nós mulheres não podemos pegar sol no rosto, porque sim, o sol está concentrado. Então, você pode falar o que for. No rosto eu passo meu protetor
físico e faço proteção, né, de bloqueio, porque, Doutora gente, Ana Paula, por favor, tá de olho, tá de viu? olho, Não, porque mulher é muito caro pra depois a gente subir tudo de volta, verdade. tá? Então, A irmã da assim, Ana Marta, a doutora Ana Paula, é uma dermato fantástica também. Então ela tem que, a Ana Marta tem que fazer a tarefinha de casa no rosto, não, no né? rosto eu faço. Eu não vou mentir. Ah, isso aqui é proteger. Gente, o meu rosto não, tá? Deixa aqui porque eu gosto do meu rosto. Porque o sol tá com, né? O dano solar, sim, pode fazer isso. Sol, na verdade, vamos lá. Tópico excelente. Mas, gente, nada assim é tipo, é tal hora, tal hora. Na verdade, qualquer sol é benéfico, tá? Qualquer sol. Principalmente quando a gente fala em controle de humor, Uhum. Sim. ansiedade, Eu depressão, sinto isso. sono. Parece que a gente sai mais saudável Energizado. quando passa Energizado. pelo sol. Passa pelo sol. Então, assim, a exposição solar, em qualquer horário, ela vai trazer algum tipo de benefício. Porque o sol, ele não é estático. Na forma em que ele está rodando no sol, ele vai liberar raios de ondas diferentes. Certo? Uhum. Então, seja eu pegar o raio mais azul durante a manhã, né? Que aí, o pico, que é o raio do meio-dia, ou o raio mais vermelho no final do dia, eu vou ter algum benefício para a minha saúde. O fato é que, para a vitamina D, especificamente, não é assim. Para a vitamina D, especificamente, é de 10 a 2 horas da tarde. E é o horário que não pode, né? Ninguém pode. Ninguém pega sol das 10. Você tá aqui em Goiânia. Você vai ficar no sol 11 horas da manhã, meu amigo, você Desidrata, Torrou. esturrica. racha a cuca. Então, assim, por que a gente moro num país tropical? Por que nós temos tanta prevalência de deficiência de vitamina D que vai atrapalhar a dentição do bebê, vai atrapalhar da mãe, porque a mãe já é deficiente na gestação. Sim. Aí não é só a dentição do bebê que está sendo gerado, porque a vitamina D ela também regula o processo imunológico. Então, por que tem tantas alergias, tantas viroses, gripes? Hoje em dia toda criança é alérgica a alguma coisa. A minha filha, mais nova alérgica a cloro. Não posso mandar pra piscina. Além de não poder tomar sol no horário, ainda não posso mandar pra piscina, coitada. Mas é assim, alergia a leite de vaca, alergia a ácaro, alergia a cachorro. Hoje em dia toda criança tem uma alergia a ovo, batata. Verdade. Toda criança tem uma alergia. Essa deficiência começou na gestação. Ou seja, o problema é sempre a mãe. Não, porque a mãe É o contexto, né? É o contexto. Aliás, espermatozoide deficiente é 50% da criança sendo gerada, né? Então eu não queria dizer nada, mas Queria dizer O nada, pai tem responsabilidade nisso também. né? A gente não querendo julgar os pais, já julgando. mas já julgando. Mas assim, a mãe também é deficiente. Isso também impacta na saúde dela. Saúde neurológica, saúde dental, saúde de humor, depressão, Sim. produção de neurotransmissor. É por isso que eu sou brava, amiga. Eu tô descobrindo que eu tenho. Você tá descompensada. Eu tô totalmente descompensada. Aí, quando a gente olha essas deficiências, elas começam na gestação, mas a pobre da gestante, ela não é culpada porque ela é vítima. Ela também é deficiente. Aí a gente já não come gordura animal. Por quê? Porque gordura animal faz mal. Não é isso que foi vendido pra gente? Gente, não. A mulher, ela tira toda e qualquer gordura primeiro que ela não quer engordar. A gente tira toda e qualquer, porque depois, né, tipo assim, a gordura faz mal. Então, tiro toda e qualquer gordura do meu prato. E é na gordura que nós temos algumas vitaminas extremamente importantes, por exemplo, para a saúde bucal. Vitamina A, ela é responsável uma grande parte de imunidade relacionada à mucosa. Saliva, olho, nariz, né? Secreções brônquicas, intestino. Deficiências de vitamina A, elas estão associadas ao aumento de infecções de mucosa. Seja cárie, rinite, sinusite, bronquite, trato digestivo. Hoje em dia todo mundo tem um problema de trato digestivo. Deficiência de vitamina A também impacta, você está lá suplementando vitamina D. Só que a vitamina A, a D precisa da A para funcionar de forma correta. Tudo na vida
Gente, a única célula que trabalha sozinha, assim, isolada, tipo assim, eu sou autossuficiente, é o câncer. Que ele se isola nele mesmo e começa a se multiplicar no mundo dele. Todas as outras células saudáveis, elas trabalham em uma matriz colaborativa. Quem trabalha isolado é câncer. Quem trabalha em matriz colaborativa, que tem sinergismo de nutrientes, são as células saudáveis. Nada tá só. Então, se eu tenho uma deficiência de vitamina A, eu vou ter dificuldade de ação da vitamina D, impactando diretamente sistema nervoso, humor, depressão, ansiedade, esquecimento, imunidade, hormônio, porque a vitamina D tem ação hormonal, crescimento de criança. Outra vitamina que está muito presente na gordura, a vitamina, o complexo de vitamina K, que é responsável pela formação também, né? Não dentição, mas óssea. A vitamina K. Então, você vê, hoje, a gente está deficiente em vitamina K. A gente não come produtos de origem animal e, dentre os produtos de origem animal, a gente descarta tudo que tem gordura, porque gordura faz mal. Então, as vitaminas presentes na gordura, basicamente, quase todo mundo é deficiente. E o cogumelo, o fungo, também serve? Ele entra como esse produto de origem animal ou não? Não. A gente... Não, é uma E nem proteína. Ele é planta. Ele Nem não é planta. planta, ele não é É, animal, não é ele não é nada. Ele é fungo, né? não Assim, adianta. o fungo é gostoso, eu adoro cogumelo. Aham. Mas não é Nutritivo. riquíssimo. Não é riquíssimo. Ele é ótimo, eu gosto, uso como tempero, né? Assim, tipo, tá lá pra fazer o... Eu amo cogumelo. Mas ele não é riquíssimo. Tipo assim, pra você obter a mesma quantidade de proteína que numa carne, você teria que comer montanhas de cogumelo, que ninguém come montanhas de cogumelo. Até porque é caro. André, eu acho que a gente vai ter que chamar a Ana Marta pra voltar, Não, né? eu acho que ela vai ter que marcar uma coisa. Eu acho ela vai até ter que a gente saiu do... Não, mas, ó, foi desmarcar maravilhoso. a viagem e me atender, porque agora eu tô ansiosa, eu tô desesperada, eu entendi todos os meus problemas. Gente, Mas, Ana, eu nem sei. quero... Peraí, Não, qual que era o... não. Qual que era... Porque a Francine falou assim, a gente vai falar sobre maternidade, mulher e tal. Não saúde sei. da mulher. Até, tipo, Mas, até agora. mas eu acho, Ana, você foi além. Eu acho que o que você trouxe aqui eu falei, um alerta de saúde pública, sabe? Todo mundo tem que ouvir. Então, eu quero te começar agradecendo pela sua entrega. Porque você foi super assim... Eu falo, Deus tem me abençoado com pessoas muito boas perto de mim. E, inclusive, a gente sempre tem aquele receio assim, não, porque o médico, ele é autoritário, ele se acha demais. E a gente vê, assim, você na humildade, sabe? De querer ajudar, falar tudo que sabe. E na generosidade, né? essa é a palavra. De passar De e passar de falar. informação. Então, assim, eu agradeço por ter disponibilizado um tempo na sua agenda, que eu sei que é uma loucura, né? E por estar aqui conosco. Obrigada. Foi, assim, um momento maravilhoso. Queria poder ficar horas aqui te ouvindo e a gente ficaria, né? Eu tenho tempo. E eu peço, assim, deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né? Fale, pessoal, para ter uma vida saudável. Vamos lá. Um resumão. Um resumão. A vida é simples. O ser humano... Gente, a gente sobreviveu àquele período gelado, sabe? As coisas... O ser humano, para viver, ele precisa de pouca coisa. A gente precisa se movimentar, a gente precisa ver o sol, a gente precisa ter relações entre as pessoas para dar um sentido de vida e de comunidade. O ser humano, ele cresceu tribal. A gente não cresceu só. E a gente vê um afastamento muito importante entre as relações, né? Então, a gente precisa do movimento, precisa do sol, precisa de pessoas que importam na nossa vida. E a gente precisa de nutrição. Dentre a nutrição, não existe nada mais completo para a saúde humana do que as proteínas, vitaminas e minerais presentes nos produtos de origem animal. E junto disso, você está liberado para comer açougue e feira.
Pronto, é isso que a gente precisa. Na maior parte do tempo você faz isso. E nas eventualidades você escolhe as suas exceções. É isso que o ser humano precisa. E isso, assim, a saúde, né? Quando a gente vai... Qual que é a definição de saúde? Saúde, ela não é a ausência de doença. A saúde, ela é o bem-estar que completa, né? Assim, o bem-estar físico, que acaba sendo essa questão na ausência dos desconfortos físicos, mas ele também é o bem-estar mental e o bem-estar social. E a gente não pode ignorar as necessidades que o ser humano tem de fazer conexões pessoais. Então, assim, a nossa saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde do nosso corpo para a manutenção desse bem-estar. E sozinho, desamparado no mundo, a gente não consegue. A gente precisa de ter uma rede de pessoas que acreditam no que a gente acredita e que buscam os mesmos propósitos que a gente busca. Tem um ditado africano que diz: é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança. Criar uma criança. É isso. Aí preciso de uma aldeia inteira pra gente também, né? Precisa. Ana Marta, foi um prazer ter você aqui. Agora eu queria que você falasse como que eu te encontro, porque antes a gente falava como vocês encontram ela, mas eu preciso encontrar antes, porque eu tenho muita coisa para conversar com ela. Então, como que eu te encontro? Fala do seu Instagram, fala livros, artigos, cursos, o que você tiver para falar. Esse é o seu momento de fazer seu merchan e contar pra gente, porque eu tenho certeza que vai se formar uma fila lá na porta do seu consultório, porque eu serei a primeira e eu vou levar essa galera. É a forma mais fácil hoje de me encontrar. Eu todos os dias presente ali no Instagram, né? Ana Marta, com TH Moreira. Então, assim, a forma mais fácil de me encontrar é ali, com certeza, no Instagram. Eu tô todos os dias. Ali tem os links para a consulta, os cursos, né? Que às vezes a gente faz, principalmente o pessoal da área da saúde. Então, ali no Instagram tá toda a agenda, né? A forma mais fácil de me encontrar. E todos os dias tá ali conteúdo. E realmente, hoje eu vejo como uma missão minha, na verdade, é descomplicar o máximo que eu consigo a vida das pessoas. Porque eu vejo, assim, que existe hoje uma regras que para você ter saúde, você precisa ter 1001 coisas que na rotina da mulher do dia a dia, da mulher possível, não tem como encaixar. Sim. Então, o que eu sempre procuro é não colocar um peso extra nas costas das pessoas, né? Tipo assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer... A vida, ela tem que ser simples. Tem. Então, ali, todos os dias no Instagram, a gente tá falando de assuntos de saúde, assuntos de maternidade, coisas do dia a dia. Então, é a forma mais fácil de me encontrar, com certeza, é por lá. A gente tá finalizando, mas eu ainda quero saber um detalhe. É o seguinte, a minha consulta vai demorar um pouquinho, porque você tem uma viagem marcada. Mas e se eu quiser ir estudando, por exemplo, montar o meu próprio cardápio, ou pensar, sei lá, eu estiver pensando em estudar sobre esse tipo de dieta, o que eu vou buscar para eu buscar antes da nossa consulta, que vai estar marcada? Nossa, tem mais de 1000 publicações lá no meu Instagram. Tá, ótimo. Vídeos, lives, assim, tudo que você precisa tem lá. Ótimo. Agora, realmente, o que eu falo, a vida, ela tem que ser simples. Então, Sim. começar com o básico, ele é importante. Ótimo. Você comendo carne no dia a dia, com as verduras, legumes, vegetais frutas que você tolera, você se movimentando o mínimo possível, você se expondo ao sol e você amando livremente, não tem como isso dar errado. Ótimo. E você vai ter que prometer que a gente vai fazer um outro encontro e falar de seletividade alimentar. Vamos. Vamos? Vamos! Por favor, eu acho que a gente precisa. Até porque as mães, às vezes, ficam desesperadas e sem um lugar para recorrer, né? Porque tem filhos com seletividade alimentar e a gente fala do ter que fazer e muitas vezes isso causa uma angústia muito grande, né? Então, você vai me prometer o próximo. Nós vamos falar de seletividade alimentar. A gente vai tentar seguir Aí o vocês roteiro. me mandam o roteiro, eu vou escrita o roteiro. Escrito o roteiro. E eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Se inscrevam no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe. Te encontro no próximo podcast. Esse foi o Special Talk de hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.